A Vrinda que está falando, né? É porque sim, querida, eu disponibilizo, sim. É porque aparece aqui um monte de coisa na tela, eu não estou vendo vocês mais. Então, vamos lá. Tá bem. Iniciamos a gravação aqui. Pode começar, Andréia, querida. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Vamos com a leitura em sânscrito. Andréia? Perdão, estava sem microfone aqui, eu já tinha começado, desculpa. Bom dia a todos, vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tashma Shri Gurave Namaha. Verso 11 e 12, canto 1, capítulo 7, leitura em sânscrito. Harer Gunakshipta Matir Bhagavan Vadarayanihi Adyayagan Mahad Akiyanam Nityam Vishnu Yana Priyaha Parshito Tarayasher Yanma Karmar Vilapanam Samstam Shapandu Putranam Bhakshe Krishna Katodayam. Tradução. Verso 11. Srila Shukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso, ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele se submeteu ao estudo desta grande narrativa, o Srimad Bhagavatam. Verso 12. Shuta Goswami se dirigiu da seguinte maneira aos rishis encabeçados por Shaunaka. Agora, iniciarei a narrativa transcendental do Senhor Shri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Parikshit, o sábio entre os reis, bem como dos tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos do Pandu. Verso 11, novamente. Srila Shukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso. Ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele se submeteu ao estudo desta grande narrativa, o Srimad Bhagavatam. Verso 12. Shuta Goswami se dirigiu da seguinte maneira aos rishis encabeçados por Shaunaka. Agora, iniciarei a narrativa transcendental do Senhor Shri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Parikshit, o sábio entre os reis, bem como os tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos de Pandu. Namastê, Hare Krishna. Obrigada, Andréia. Om Agyanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, vamos aqui fazer uma pequena contextualização desses dois versos. E aqui são versos assim um pouco distintos, né? Aí no verso 11 eu fiquei assim apreciando as qualidades de Sukadeva Goswami, que ele que foi o primeiro narrador do Srimad Bhagavatam. E como foi dito no verso de ontem, né, que a Devi contextualizou, o Sukadeva era um Atmarama, ou seja, ele já estava liberto de todas as amarras materiais, né? Ele já era uma alma liberada, mesmo dentro do ventre da sua mãe. E isso é interessante, né?
a gente ouvir isso, uma alma liberada mesmo dentro do ventre da sua mãe. Mas é uma coisa interessante, que assim, só para conhecimento nosso, né, de vocês, que na cultura védica existem, até hoje, né, os ritos para a concepção de crianças puras. Então, são rituais que são adotados antes da concepção, quando o casal decide ter filho, né? Aí começam esses ritos durante a gravidez e após o parto também, até a criança ficar lá com uma certa idade, já grandinho, inclusive. Então, esses rituais, eles abrangem canto de mantras, rituais específicos, e também usa muito o Ayurveda, né? Que também é parte da cultura védica, com os cuidados com a saúde da mulher, mais ou menos como existe atualmente, né? Pré-natal, essas coisas. Só que na cultura védica, né, que engloba também o Ayurveda, quando o casal decide ter filhos, eles vão se tratar física e espiritualmente para terem bons filhos. E também era muito comum os pais lerem as escrituras sagradas enquanto a mãe, né, enquanto a criança estava se formando no ventre da mãe. E Sukadeva, filho de Vyasadeva como uma expansão do Senhor Supremo, né? O Sukadeva recebeu todos esses rituais. Então, né, para mostrar para nós, para a humanidade, a maneira correta de conceber os filhos. E é dito aí no verso também que Sukadeva era muito querido pelos devotos puros. Então, com certeza, né? Porque o nível de educação e refinamento, gentileza, cultura de uma pessoa que, né, concebida dessa forma, filho de uma expansão do Senhor Supremo e com todos esses rituais, enfim. Uma pessoa de uma beleza interior muito grande, né? Então, os devotos o amavam, porque era, assim, um exemplo, né? Então, é dito aí no verso que ele era muito querido pelos devotos do Senhor. E imagina o que é ter a oportunidade de ter contato com pessoas assim, né? Uma pessoa dessa categoria assim, extremamente elevadas. E mesmo assim, Sukadeva, né? Essa pessoa, assim, esse ser já, né, de outro mundo, extremamente liberado, por amor ao conhecimento e por amor a nós mesmos que estamos aqui nessa sala ouvindo o Srimad Bhagavatam, ele foi estudar esse épico, recebeu as instruções do pai dele, e depois ele narrou diante dos sábios e do rei Parikshit. Suta Goswami ouviu, transmitiu para a Assembleia de Sábios, e nós, afortunadamente, estamos ouvindo aqui agora, né? Essas escrituras transcendentais. E aí, no verso 12, Suta Goswami, que foi que ouviu o Srimad Bhagavatam, narrado por Sukadeva, aí ele diz: agora iniciarei a narrativa transcendental do Senhor Sri Krishna e dos tópicos do nascimento, atividades e liberação do rei Parikshit, o sábio entre os reis, bem como os tópicos da renúncia dos afazeres mundanos por parte dos filhos de Pandu.
Então, Sutta agora vai iniciar a fala, né, sua fala, do conhecimento mais elevado para essa plateia de sábios reunidos, inclusive nós que estamos aqui, né, aprendendo o Srimad Bhagavatam, e vai ensinar aos sábios e a nós também a sentir prazer, né, aprender a sentir prazer na satisfação no próprio eu espiritual, ser um Atmarama e se libertar, né, por consequência, se libertar de todas as amarras materiais. Então, Sutta Goswami vai falar sobre a vida do rei Parikshit, sobre os filhos de Pandu, e esses personagens do Srimad Bhagavatam, em sua grande maioria, são seres liberados, né? São os chamados Atmarama. E aí eu sempre fico pensando, né, o que a gente pode trazer para a nossa vida prática, né, aprender com esses versos. Como é que começar a seguir o exemplo de Sukadeva Goswami e tomar a decisão de mudar o nosso rumo, de ter a consciência de que essas amarras materiais são tão poderosas, né, que são elas que nos mantêm presos aqui nesse ciclo de samsara. A gente já sabe disso, né? Então, a gente está ligado aqui nas coisas ditas materiais, que é isso que nos prende aqui, os modos da natureza. E é isso, né? A gente já sabe que o caminho do samsara é esse, né? A gente já tomou consciência de que o nosso estilo de vidas e vidas passadas ainda precisa ser aperfeiçoado para a gente chegar nesse patamar, né? Atmarama, quer dizer, aspirar a ser uma alma focada no próprio eu. E aí agora a gente está tendo a chance, né, de fazer essa mudança. Aqui, sentados, ouvindo essas aulas, lendo, fazendo sadhana, porque a gente precisa nos refinar como almas. E nós podemos começar isso tomando atitudes simples, né, que com o correr do tempo vão nos purificar muito. Então, não adianta querer fazer tudo de uma vez, que a gente não vai conseguir, mas vamos, né, uma coisa de cada vez. E a gente vai, pouco a pouco, sentindo um pouquinho desse prazer transcendental, né? Então, a gente já começou participando aqui do sadhana, cantando Mahamantra, acordando cedo, ouvindo as gotas védicas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que está presente já sentiu alguma transformação, alguma coisa acontecendo, né? A gente meio que vai se separando desse mundo aí fora tão agressivo. E uma outra atitude muito poderosa que a gente pode tomar também é purificar nossos sentidos. Isso é um passo muito importante para a nossa evolução, né? Nosso caminho de almejar ser um Atmarama. A gente repara que os 5 dos nossos sentidos estão aqui na nossa cabeça, né? E o mais sutil é a mente. Então, é tudo bem perto do cérebro, vai tudo direto. O olfato, a audição, o paladar, a visão, é tudo instantâneo para o cérebro, para a mente, para as nossas emoções, para tudo. Então, a gente precisa
refinar muito esses sentidos para a gente poder se relacionar com os seres liberados, com as consciências liberadas, que são sutis, inteligentes, elegantes, delicadas. Então, a gente já precisa começar a desenvolver essas qualidades aqui mesmo, nessa vida. Agora, hoje, né? Refinar os sentidos. Então, o que é isso? Refinar os sentidos. É tirar o grosseiro da nossa vida. Vamos sutilizar a nossa vida. Então, uma alimentação ahimsa, isso já dá um salto quântico para a gente refinar os sentidos. Uma alimentação livre de violência. Isso resulta numa fala delicada e gentil, porque a gente, né, aquela energia toda vai sair, a gente vai ficar mais sátrico. Ouvir mantras, ouvir boa música, né? Tem até uns sons de cura, agora eu esqueci o nome, são os sons que a gente procura aí na internet, tem um monte. Se cercar de bons aromas, de flores, de plantas, tudo que eleve a nossa consciência, que nos leve a nos libertar cada vez mais dessas amarras materiais. E eu, pessoalmente, entendo que uma flor, a delicadeza e o perfume das flores, eu acho que é uma ponte para a transcendência, porque eu acho que assim, uma flor é uma coisa de uma delicadeza tão grande, que eu, quando olho uma flor, eu já me sinto, sabe, longe. É impressionante, é assim. E então, refinando os sentidos, a gente também refina a nossa mente. E quando a gente refina a mente, cada vez mais a gente vai sentir prazer de ouvir as lilas de Krishna, de cantar os santos nomes, se aproximar do conhecimento e querer saber cada vez mais, né, sobre esse outro lado da existência, esse outro lado que a gente quer chegar lá. Então, esse foi o meu recado de hoje. Vamos refinar nossos sentidos. Obrigada a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.